Shalom novamente, aula número 2 sobre identidade. Eu quero pegar um texto aqui em Mateus. Todos conseguem ler? Tá visível aí? Tá ok pra mim. Ok. Caso não consiga, não tem problema também, porque eu vou ler. Mateus capítulo 16, versículo... Vocês estão vendo aí o carimbo de identidade aí, amados? Essa aí, eu coloquei you, são vocês. A identidade em Jesus. Todos vocês têm essa digital no reino espiritual. Ok? E amados, é algo muito importante a gente entender quem nós somos em Deus. Porque a Bíblia diz o seguinte: muitas são as vozes no mundo, todavia, nenhuma delas é sem sentido. Então, as vozes fazem sentido. É claro que o contexto da narrativa que eu acabei de dizer são vozes idiomáticas. Mas se um japonês te xingar, você vai entender? Ou se ele te elogiar, você vai entender? Não. Por quê? Porque aquela linguagem, a língua que ele fala, ela não reproduz em você nenhum som, nenhum eco. O problema é que nós temos muitos ecos na vida. Muitos ecos. E por conta desses ecos, amados, às vezes isso acaba embaçando para que a gente ouça o que Deus tem a dizer ao nosso respeito. Eu tenho uma frase que eu digo o seguinte: a sua voz foi tão marcante em mim que eu ouço ela todos os dias. Então tem muita gente que ouve uma voz, e eu não estou dizendo que é a voz audível, eu estou falando dentro de si. Ouve uma voz e às vezes a pessoa nem está mais viva. Mas essa voz é tão forte na vida dessas pessoas que elas ouvem isso. Vou dar um exemplo. O pai que era perfeccionista, e aí o pai faleceu. O filho continua sendo perfeccionista. Existe uma cobrança interior, interna, nesse filho, nessa pessoa que agora é um homem, um marido, um pai, de ser perfeccionista. Ele, quando vê algo que não está, que não é 100%, algo incomoda ele. Então perceba que a voz do pai dele, sendo perfeccionista ou sendo organizado, seja lá qual for a voz, ela repercute na vida dele. Ele não consegue sair e deixar o copo sujo, porque isso é uma voz interna que diz para ele: você precisa lavar o copo, você precisa ser organizado. E eu estou falando desse tipo, mas tem vozes negativas. Então, olha como as vozes... Porque, por isso que eu chamo de eco. Porque o eco, quando eu falo oi, aí o eco vai retornar. Oi, 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 oi. A voz já passou, mas ela encontrou eco. E porque ela encontrou ela é repetida. Então tem muita gente vivendo de vozes internas. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque se você ouve essas vozes internas, você vai ter dificuldade de ouvir a voz de Deus. Amém? Mateus, capítulo de número 16, versículo 13 em diante. E chegando Jesus às partes da Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo... No Evangelho de Lucas, diz que Jesus estando a sós. E eu acho importante frisar essa parte aqui. Eu escolhi Mateus porque Mateus ele dá a fala a Pedro. E Lucas não fala sobre o que Jesus falou com Pedro. E eu acho importante aqui. Só que em Lucas ele diz, estando a sós. Amados, é no momento que você está sozinho, é no momento de angústia, de tristeza, que essas vozes mais falam contigo.
E é no momento onde você precisa estar sozinho, sem ninguém do seu lado, que você precisa fazer essa dinâmica para você mesmo das vozes. Você precisa se perguntar algumas coisas. E o texto diz que Jesus começou interrogando. Então, hoje eu estou aqui para fazer um interrogatório espiritual. Só que eu não quero as suas respostas. As respostas que eu quero que você dê, elas precisam ser dadas para Deus. Amém? Quem entrou agora aí, seja bem-vindo, que eu não sei quem foi. Eu só adicionei. Então, aqui está dizendo que Jesus interrogou. E interrogar alguém nada mais é do que você tentar buscar de dentro da pessoa uma resposta. Então, o Espírito Santo hoje quer buscar respostas, amados. Lembra que quando eu falei em Jacó, que o primeiro grau é a sinceridade. Então, não adianta você pegar essas dinâmicas que eu estou fazendo, ministrar essa palavra, se você não vivenciar isso de alguma forma prática. Então, pegue isso e viva primeiro, depois você ensine aos outros. Então, o texto começa dizendo que Jesus interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? O que as pessoas dizem a respeito de mim? Quem as pessoas acham que eu sou? Essa é a pergunta. E a resposta deles foi: olha, os homens, as pessoas dizem que uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhes ele: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Amados, eu não quero saber do que as pessoas dizem a respeito de Jesus. Eu não quero saber o quanto conhecimento você tem de Jesus, quanto conhecimento teológico, quanto você lê a Bíblia. Não é isso que eu quero saber. Mas eu quero saber o seguinte: qual é a revelação que você tem a respeito de Jesus? Essa é a pergunta que Deus está fazendo para você hoje. Para você, Dani, quem sou eu? Para você, Priscila, quem sou eu? Então, Jesus, ele quer saber qual a visão que você tem a respeito dele próprio. Porque tem muita gente que acha que Jesus é um profeta. Mas, amados, Jesus é mais do que um profeta, ou um dos profetas. Jesus, ele não é só um profeta. Existe o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos. Sabe o que eu estou dizendo? Jesus quer que você conheça ele para que exista o Evangelho segundo a Adriana. Porque alguém que conhece ele, que tem um relacionamento, sabe dizer quem ele é. Quem é Jesus? Quem é Jesus para você? A resposta deles: olha, uns dizem que ele é Jeremias, um profeta. Então a gente percebe aqui que nenhum deles sabia exatamente quem Jesus era, amados. E o problema é que mesmo a gente sendo crente, muitas vezes nós não sabemos quem Deus é. A gente tem dificuldades ainda de entender se foi Deus que colocou ou não uma doença. Eu ainda não entendi quem Deus é. Eu ainda tenho dificuldade de achar que Deus não me ama. Eu não entendi quem Jesus é, amados. Porque Jesus veio demonstrar o amor. E a demonstração de amor que Deus deu ao homem foi Jesus morrendo. Não existe uma outra demonstração de amor. Talvez você queira alguma outra coisa que Deus não vai te dar. Porque Deus te ama, não é pelo que Ele diz, é pelo que Ele fez. E essa revelação precisa estar dentro de você. Porque senão, qualquer coisinha, qualquer voz estranha, você vai como a multidão: olha, para mim ele é um profeta. Deus não me ama tanto assim. Como assim Deus não te ama tanto assim? Ele morreu por você. Então a revelação, eu preciso ter essa revelação correta. E aí, Jesus respondeu, quando Pedro ele pega a palavra, ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Pedro aqui é alguém que tem a revelação correta a respeito de Deus. Amados, Jesus é o Cristo. Ele é o prometido, ele é o desejado das nações, ele é o nascido de mulher, ele é aquele que pisaria a cabeça da serpente, ele é o teu pai. Então, ele é o Cristo, o teu Salvador, o ungido, o único que seria capaz de morrer no seu lugar. Essa é a revelação de quem ele é, o Cristo, o ungido
de Deus, o Filho de Deus prometido para a humanidade, que nos tiraria de uma natureza de pecado e morte e nos transportaria para o reino do Filho do seu amor. Então Pedro, ele levanta a palavra, se ergue e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E amados, eu adoro aqui, porque até então eu vejo aqui Jesus perguntando. Só que quando você dá uma resposta para Jesus, debaixo de uma revelação, o Senhor não vai mais te perguntar. O Senhor vai te responder, amados. E Jesus respondendo. Olha que poderoso. Tem muita gente que se relaciona com Deus e Deus só te faz perguntas. Porque Ele quer extrair de você a revelação de quem Ele é. Mas tem muita gente que Deus não está respondendo. Por quê? Porque Deus não pode responder se você achar que Ele é profeta. Um dos profetas. Ele vai cavar de você para você conseguir chegar à revelação correta. Então, quando eu tenho a revelação de quem Jesus é, eu tenho resposta de Deus, amado. Você sabe por que muita gente não tem resposta de cura? Porque ainda está perguntando se é ou não a vontade de Deus curar. Quando você entender que a vontade de Deus é curar, a partir daí, na sua vida, vai ser um momento de respostas. Um momento onde Deus te diz a vontade dele plena, porque você sabe quem ele é. Porque você conhece ele. E aí Jesus, ele diz, ele respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Então, olha que poderoso. Bar-Jonas significa filho de Jonas. Então Jesus, ele diz: Pedro, porque você tem a revelação de quem eu sou, agora eu vou te dar a revelação de quem você é. Você é bem-aventurado. Primeira coisa que Deus quer trazer para você: você é abençoado, você é bem-aventurado. Simão, filho de Jonas, ou seja, você tem uma identidade. E ele diz: você é bem-aventurado, eu sei também quem você é e eu vou gerar uma identidade na sua vida. Filho de Jonas, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque quem te revelou isso não foi carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Então, amados, a revelação correta de quem Jesus é só é dada pelo Espírito Santo. E aí Jesus chega para ele e fala assim: olha, você é Simão Jonas, eu conheço quem você é, eu sei quem você é, tá, Simone? Eu sei a sua identidade, eu sei sobre o que você passou, eu sei a sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa: quando você não tem uma revelação baseada em feridas, em distorções, mas sabe plenamente quem eu sou, eu vou te dizer uma coisa: essa revelação de quem eu sou não pode ser revelada por carne nem sangue. Só que muita gente tem vivido a revelação de Deus a partir de carne e sangue. Ou seja, se você teve um pai ruim na terra, você não consegue se relacionar com Deus. Se você teve uma mãe ruim na terra, você acha que Deus não te ama, porque essa revelação... E olha, eu não estou dizendo que essas pessoas estão erradas no que sentem, amados. Porque é muito difícil alguém que não teve o amor de um pai, de uma mãe, de sentir amor. É de fato errado. Por isso, a revelação sobre o amor de Jesus, ela não pode ser pautada numa revelação de carne e sangue. Se o teu pai não te ama, se a tua mãe não te ama, a Bíblia diz: ainda que uma mãe não se compadeça do seu filho, do seu bebê do colo, que nasceu do seu ventre, eu me compadeço de você. O maior amor do mundo é o amor de mãe, dizem por aí. Mas o maior amor que existe é o amor de Deus, amados. É o amor que dá a vida. Então, a revelação de quem Deus é não pode ser pautada. Se você tem um pai natural que foi muito bom, olha, já é uma porta aberta para você conhecer Deus. Só que Deus está falando o seguinte: carne e sangue não pode revelar quem eu sou. A identidade de quem eu sou, o teu pai, tua mãe, ele pode até gerar por uma boa, ter sido uma boa pessoa, mas ainda é pequena isso. Quem te revela isso, quem eu sou, é meu Pai que está nos céus. Então Deus quer revelar Jesus para você em cada área da tua vida. Na tua área sentimental, na tua área financeira, na tua área conjugal, enfim, em todas as áreas da sua vida você precisa da revelação correta. Só que carne e sangue está te atrapalhando, porque você acha que Deus é
segundo o seu entendimento, mas os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. E aí, amados, quando a gente tem a revelação de quem Ele é, escute isso, a revelação de quem Ele é vai gerar em nós a revelação de quem nós somos. É impossível você ter a revelação de quem você é se você não tem a revelação de quem Deus é primeiro. Vou dar um exemplo. Se você tem a revelação de que Deus é o Senhor, automaticamente você é servo. Se você tem a revelação de que Deus é dono, automaticamente você tem a revelação, ela é automática, que você é escravo. Mas se você tem a revelação que Deus é o teu pai, a revelação automática é que você é filho, amado. Então a revelação de quem Ele é vai afetar na revelação de quem você é também. Quando eu sei quem Deus é, por isso que é imagem e semelhança. Porque quando eu sei quem Ele é, eu me descubro. Então eu me descubro em Deus. Eu não me descubro em mim mesmo, nas minhas características. Eu me descubro em Deus, porque só Ele sabe os pensamentos que Ele mesmo tem ao meu respeito. Os pensamentos que eu tenho a meu respeito são limitados, porque podem ter sido bloqueados por carne e sangue, por vozes que nunca foram a voz de Deus, por a voz de um pai, de uma mãe, de um amigo, de uma irmã. E isso bloqueou eu ter a revelação dos céus para a minha vida. Mas a revelação de quem Ele é vai mudar a revelação de quem eu sou. É isso que Ele vai dizer para Pedro. Olha, Pedro, eu sei quem você é filho de Jonas, mas porque você disse que eu sou o Messias, ou seja, porque você tem a revelação de quem eu sou, agora, Pedro, eu vou te dar a revelação dos céus para você. Amado, eu quero dizer para você o seguinte, os céus têm uma identidade para a sua vida. Eu não sei como é a sua vida, você pode ter vivido uma vida de fracasso, mas os céus têm uma nova identidade para você. É o que o versículo 18 diz, pois também eu te digo, ou seja, também, já que você me disse, e foi Deus que te inspirou, eu vou te dizer agora quem eu sou. Pois também eu te digo, olha, amados, quem diz é Jesus. Eu tenho que me pautar no que Ele diz, não é do que a minha esposa diz, não é do que o meu pai diz. Eles podem até falar e confirmar aquilo que Deus já disse, mas quando a gente quer ir contra Deus, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, amados. Eu também te digo, então a voz do céu vai ser liberada, a voz de Deus vai ser liberada agora para a vida de Pedro. Eu te digo que tu és Pedro. Sabe, amados, dizer que ele é Pedro, porque Simão Pedro, Simão significa caniço, algo, é como se fosse uma vara que é deslocada para um lado e para o outro. Qualquer vento desloca, mexe, confunde a vara que é Simão. Mas Jesus vai falar assim, você é Pedro. Você é uma pedra, ou seja, você não vai ficar se movimentando de revelação em revelação. Você sabe quem eu sou, você é constante. Você é Pedro, você é uma pedra. E sobre essa pedra, ou seja, sobre a revelação de quem eu sou, que eu sou o Messias, que eu sou o Cristo, eu vou edificar a minha igreja. A Igreja Católica não entendeu essa revelação. Elas dizem que Pedro é a pedra. Mas não é isso que Jesus está falando. É Pedro, sobre a pedra, sobre a revelação de que eu sou o Cristo, eu vou edificar minha igreja. Igreja nenhuma pode ser edificada em cima de Pedro, mas na revelação de que Jesus é o Messias. Essa é a revelação correta. A revelação de quem Ele é, o Messias, vai modificar a revelação de quem eu sou. Você é Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Jonas, mas eu te chamo de Pedro. Você não é inconstante, você é constante, você é firme. Você é aquele que tem a revelação, e sobre essa revelação eu edifico minha igreja. Você sabe por que muitas vezes a igreja não é edificada? Porque não tem a revelação correta. Jesus é o Messias. Será que você entende o que significa dizer que Jesus é o Messias, mas de forma plena? Eu vou edificar a minha igreja sobre a revelação de quem eu sou, Pedro. Simone, Dani, Priscila, diga às pessoas que eu sou o Cristo. E isso vai trazer edificação. A mensagem é que eu sou o Cristo, enviado por Deus para salvar e resgatar
todos os seres humanos que quiserem. Então, a revelação que Pedro teve de Jesus afetou na revelação que Jesus trouxe para ele. Então, Jesus trouxe uma identidade. E ele diz, agora, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu pergunto a vocês, as portas do inferno estão prevalecendo? Vamos ser sinceros. Sim. E por que está prevalecendo? Porque não tem a revelação correta a respeito de Jesus. As outras vozes ainda estão achando que Jesus é um profeta. Ainda está achando que Jesus é só aquele que cura. Mas ele é muito mais do que isso. Tem igrejas inteiras fundamentadas na revelação errada. E aí eu preciso pregar com a revelação errada. Eu prego no que eu entendo de Deus, no que diz respeito aos meus traumas, às minhas falhas, às minhas inconstâncias. Eu não tenho a revelação correta. Eu vou aprisionar pessoas e as portas do inferno estão prevalecendo. Jesus é o Messias. A voz que ele diz, o que ele diz ao meu respeito, porque ele é o ungido, é o que deve valer na minha vida. Os ecos do passado, as vozes dos outros que dizem sobre o profeta, sobre um dos profetas, não, ele não é mais um, não. Ele é único. E aí ele diz, Pedro, porque você tem a revelação de quem eu sou, a revelação correta, que eu te amo, que eu sou um pai de amor, que eu te supro em todas as suas necessidades, que eu já liberei meu espírito para você, que se Deus não poupou o seu filho, porventura não nos daria com ele todas as demais coisas. Então você precisa ter a revelação de que você tem as demais coisas. Sabe? A revelação errada do filho pródigo, de mimimi, e porque... Não, amado, você é filho, você tem tudo. Tudo que o pai tem é teu, foi isso que ele disse. E aí ele diz assim, olha, porque você tem a revelação correta, e eu e você precisamos da revelação correta. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Amados, tem pessoas que não têm chave. Só tem chave quem é filho. E o pai só dá a chave para o filho porque o filho precisa retornar para casa, amados. Sabe, tem muita gente sem casa porque não tem chave. Fica mendigando coisas como aquele Bartimeu, mendigando quando na realidade você tem um banquete liberado para você que ainda não entendeu. E ele diz, olha, a revelação correta traz chaves. E chaves abrem portas. E chaves também trancam portas. E Deus está falando o seguinte, olha, estou te dando um liberar. Porque você é filho, você tem acesso a todas as áreas da casa. Você tem acesso ao banheiro, à cozinha, ao quarto. Tudo é teu, a chave está contigo. E ele diz assim, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Então, amados, começa com a revelação de quem ele é. Essa revelação muda quem eu sou. Se ele é meu pai, eu sou filho. Eu tenho direito a tudo que um filho tem. As chaves. O pai dá as chaves para o filho. E ele diz, porque você tem a revelação correta, eu começo a mudar a sua identidade. Você, filho de Jonas, agora é Pedro. Pedra, constante. E essa revelação, eu quero que você libere para outras pessoas e edifique vidas. E por causa disso, eu te dou chaves. E tem mais. Vou te dar uma autoridade que eu não dou para ninguém. João Batista não tinha essa autoridade. Pedro, que tipifica a igreja que sabe quem Jesus é e recebeu uma nova identidade do próprio Deus, é o que tem autoridade para ligar a terra. E Deus, olha como é forte. O que você ligar na terra vai ser ligado nos céus. Então é de baixo para cima. Ele está dizendo o seguinte, não é o que eu ligar dos céus, não, porque eu sei que você é filho, e o filho sempre está comigo, e o filho pode usufruir de tudo que eu tenho. Eu te dou autoridade para ligar a respeito de qualquer coisa. Só quem pode ligar é quem tem a identidade de filho, que sabe quem é. E o que você desligar, vai ser desligado. Então, Deus dá autoridade. Um filho que tem identidade recebe chave, recebe autoridade. Porque ele sabe, porque ele confia tudo ao filho. Amém, amados? Nosso tempo está esgotando. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu quero orar rapidamente por você. Feche seus olhos. Deixa eu orar essa palavra. Senhor, nós entendemos, Pai, que a revelação ao nosso respeito que vale
É a revelação daquela que o Senhor tem a nosso respeito. Senhor, nós queremos te conhecer porque de ti somos conhecidos. Nos dá a revelação correta. Espírito Santo, nos mostra Jesus, nos mostra o Pai, nos dá a revelação correta e que isso seja tão forte na nossa vida. Que mude a nossa identidade, Pai. Que mude a nossa identidade. Em nome de Jesus, marca a gente com a identidade e com a revelação dos céus. Com a palavra que o Senhor tem ao nosso respeito, Senhor. Em nome de Jesus, filhos. Por isso que a Bíblia diz que filhos se manifestam. A criação aguarda com expectação, a manifestação dos filhos, os filhos que têm chave. Pai, eu libero chave dos céus agora para a vida do meu irmão, da minha irmã. Eu libero autoridade em nome de Jesus. Cale agora, diga assim: eu não ouço nenhuma voz de carne e sangue. Eu não ouço vozes erradas, só a voz do meu Pai. Só a voz do meu Pai. A ovelha ouve a voz do teu pastor. Só o Senhor é o meu pastor. O que o meu Pai me disse, o que as pessoas me dizem não formam a minha identidade, mas o que os céus têm a dizer ao meu respeito. O que Jesus diz, e Jesus diz que eu sou constante, que eu sou pedra, que eu sou filho, que eu tenho as chaves que edificam e que eu tenho autoridade para ligar e desligar. Eu te abençoo, em nome de Jesus. Receba a revelação de quem você é em Deus, através da revelação de quem Ele é. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, amados? Amém. Eu vou encerrar aqui. Amém. Já vai acabar aqui o nosso tempo. Então, Deus abençoe. Vai voltar você. com o link novo? Vai continuar. Eu vou acabar esse link e vou fazer outro link da ficha de aconselhamento e depois da dinâmica, amém? Então eu vou cancelar aqui, fechar e eu vou abrir novamente aqui, vou mandar outro link para vocês, tá bom? Fiquem na paz, Deus abençoe, em nome de Jesus.